Se você for o cara que mais domina a técnica de holding no mundo, você só tem 1/6 do que é preciso para trabalhar com holding familiar. Trabalhar com holding familiar exige um conjunto de habilidades, ok? Que eu chamo de elementos, que são indispensáveis de estarem presentes na vida do advogado. Indispensáveis. E que conjunto de habilidades é esse? Eu, depois de 15 anos trabalhando com holding familiar, mas olha, talvez os 15 anos não significasse tanto quanto os últimos 5 anos ensinando, ok? Por quê? Porque quando eu passei a ensinar a técnica de holding familiar para outros advogados, eu comecei a ser obrigado a desenvolver, porque eu precisava fazer funcionar para eles, né? A coisa mais ridícula que eu vejo na face da terra é o cara que ensina o advogado e depois o advogado tem que fazer parceria com o professor. Isso é surreal. Isso é surreal, beleza? Se o cara aprende comigo, ele não precisa fazer parceria comigo para trabalhar. Se ele aprende comigo e me procura para fazer parceria, ele não aprendeu. Ok? Ele não aprendeu, ele não se sente seguro, ok? Então não é por aí. Então veja, se o sujeito quer trabalhar com holding familiar, ele precisa ter outras habilidades, e quando a gente passou a ensinar outras pessoas, a gente percebeu que havia determinadas habilidades que a gente possuía, mas que nem todo mundo possuía. E como é que esse troço para funcionar para todo mundo, ok? Para funcionar para qualquer advogado, a gente precisava assegurar que as habilidades necessárias elas fossem ensináveis também. Por quê? Vamos lá. O sujeito aprende holding familiar. E aí vai lá, faz o treinamento com a gente, faz o curso com a gente, ele estuda pela internet, aí ele entra na nossa mentoria, aí depois ele entra no nosso treinamento, ele faz a nossa mentoria de alto desempenho, que é o Aurum, ele vai galgando todos os caminhos de aprendizado que ele pode chegar, até o limite do que a gente pode ensinar para ele. Beleza. E aprende tudo que há para saber sobre holding familiar. Tudo que há para saber sobre holding familiar. Cara, esse cara, as chances são que ele não tenha um cliente sequer. Um cliente sequer, se ele se limitar a isso. Por quê? Veja, você acha que alguém vai pegar todo o patrimônio de uma vida? Cara, quando eu falo todo o patrimônio de uma vida, para de olhar para o patrimônio de uma vida de alguém como um conjunto de papel, um conjunto de escritura, tudo em pastinha de cartório ou em extrato de banco. Cara, não. Você acha que alguém vai pegar todo o resultado de cada gota de suor que escorreu da testa daquela pessoa a vida inteira, que é o seu patrimônio, e vai entregar na sua mão para montar uma estrutura jurídica que agora vai mudar completamente a formação patrimonial dele? Lógico que não. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. É preciso que você tenha muito mais a oferecer para o cliente. É preciso que isso esteja dentro de um conjunto desses elementos que leve o cliente, acredite, que leve o cliente a pedir para que você faça isso para ele. E não é manipulação. Não é manipulação, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É apresentar o sistema para o cliente de uma maneira em que ele, por si mesmo, perceba que isso não é legalzinho, mas o quanto aquilo ali faz falta na vida dele. E aí ele toma a iniciativa de buscar você. É lógico que é uma iniciativa provocada, mas é uma iniciativa provocada tão íntegra, que me permite chegar aqui na internet e falar como é que funciona. Ok? E que elementos são esses? São exatamente seis elementos. Esses 6 elementos são, primeiro, técnica. Pô, mas você acabou de falar. É técnica. Se você não tiver técnica, aí você não tem nada. Aí você não tem nada. Então você precisa, sim, ter a técnica mais avançada.
ter a técnica mais avançada para ser capaz de entregar soluções muito além do básico, muito além do feijão com arroz, muito além do que está nos livros de direito, muito além do que está na velha academia, muito além. Técnicas que são mais sofisticadas e que só são empregadas pelas grandes corporações das grandes fortunas no Brasil. Então, dominar essas técnicas é condição sine qua non. Aprender essas técnicas é condição sine qua non. Mas não é suficiente. Além disso, você precisa ter um segundo elemento que para você talvez seja muito fácil. Você que é advogado, é muito fácil de entender. Não adianta nada você dominar direito civil se você não souber o direito processual civil. Se você não souber como implementa na prática, como busca aquele direito material da pessoa. Então, o problema de holding familiar é que não existe um código de processo de holding familiar. Não existe processo definido em lei de como faz uma holding familiar. Não tem. Não tem. É um sistema completamente estratégico. Então, o segundo elemento é desenvolver processos. Processos que levem à constituição dessas estratégias. E esses processos são extremamente sofisticados, por quê? Porque não dá para ser fórmula mágica. A holding familiar de alguém é como uma impressão digital, é única. Por mais que os modelos se repitam, você tem lá o modelo de uma célula, 2 células, 3 células, domicílio fiscal mais vantajoso, tem a célula operacional de locação, de investimento, não importa. Esses modelos se repetem. Mas a maneira como implementa é uma impressão digital daquela família. Só cabe para ela. Além do processo, é preciso você ter tecnologia. Por que tecnologia? Existe um conjunto de técnicas, de implementações de tecnologia que fazem com que você consiga escalar esse serviço, consiga levar esse serviço, levar a informação desse serviço para muita gente. Preste atenção numa informação muito importante que eu vou te dar agora. Não tente captar cliente para holding familiar. Não tente captar cliente ao Léo. Você não vai conseguir. Não vai conseguir. Por que você não vai conseguir? Porque se esse cliente já estiver buscando alguém, as chances são que ele encontre alguém do time Holding Brasil que já está muito mais preparado, mais à frente, já anunciando aquilo ali, muito mais. Ok? Depois, se você buscar ao Léo, você vai atirar para tudo quanto é lado. Cara, pensa naquele cara desesperado na balada? Então, as chances são que ele não fique com ninguém. Beleza? Você precisa, primeiro, formar o que eu chamo de clientela. Uma base de pessoas que começam a te admirar, a admirar aquilo que você está falando e a entender que aquilo que você está falando faz sentido para a vida delas. E aí pode ter certeza, os seus clientes não vão sair do largo, eles vão sair de dentro daquele conjunto de pessoas com quem você está formando esse diálogo. E aí, junto com a tecnologia, para isso poder crescer, principalmente a tecnologia que a gente aplica para a internet, vem as estratégias, que é o nosso quarto elemento. A estratégia. Estratégia de fazer essa clientela crescer, transformar essa clientela em cliente e fechar contratos. Se você acha que com técnicazinha que vi aí por YouTube, de fechar contrato de alto ticket é o que vai dar certo, não vai dar certo. Fechar contratos de alto ticket requer estratégia especificamente desenhada para alto ticket. O quinto elemento indispensável é você perceber o seguinte: você só vai conseguir extrair um número X de cliente de uma grande clientela de onde você vai puxar aquilo ali. Essa clientela precisa ser escalável. Ela precisa ter um volume para dali você extrair os seus clientes, e é dali onde vão sair os seus clientes todos os meses. Mas aquela caixa de clientela geradora de clientes, ela precisa estar crescendo. E isso não é possível advogando como você vinha advogando normalmente. Isso não é possível pela advocacia tradicional. Isso só é possível quando você tem uma visão de negócio. Porque até essa clientela não adianta, se você quiser botar ali dentro o médico, o dentista, o empresário, o jogador de futebol, o artista de televisão e o produtor rural, cara, você não vai botar ninguém. Você não vai falar com ninguém. Você precisa escolher
um nicho, um tipo de pessoa, aquele cliente certo, e formar a sua clientela só de clientes certos. Só de clientes certos. Essa é a visão de negócio que você precisa ter. E por fim, e não menos importante, talvez o mais importante de todos, que é o nosso sexto elemento, é a existência de um time. Rapaz, se você não estiver organizado dentro de um time, você não tem nada. Você não tem nada. Sozinho você não vai, sobretudo com uma estratégia tão nova, uma técnica tão nova para as pessoas como é a holding familiar. As pessoas ainda não conhecem. Então, o mínimo de referência que você pode dar, por exemplo, os membros do time Holding Brasil, eles se apresentam hoje como participantes de um time que as pessoas do lado de fora sabem. Sabem que ali tem um conjunto de mais de 4 mil profissionais que eles se encontram, que eles se reúnem, que eles se encontram todos os dias pela internet, que eles debatem. Então, se algum problema acontecer, no caso daquele cliente, ele sabe que o profissional que está cuidando da vida dele, ele tem a quem se socorrer. Por quê? Porque existe time. Então, se você não tiver organizado em time, gente, olha os médicos. Quantos cardiologistas você conhece que não fazem parte da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ou de diabetes, ou de... Cara, e por aí vai. Então, você precisa estar organizado dentro de um time. Pega isso, esses seis elementos. Técnica, processo, estratégia, time, tecnologia e visão de negócios. Se você só tiver a técnica, você só tem 1/6 do que é preciso para trabalhar com holding familiar.